Como que geralmente um pequeno empreendedor, a pessoa que está começando um negócio, costuma precificar os seus produtos? Elas viram alguém falando lá, bota 200%, 100%, 300% em cima do seu produto, ou então multiplica por 2, multiplica por 3, multiplica por 1,5, ou pior ainda, elas vão olhar a concorrência, vão analisar por quanto a concorrência está vendendo aquele produto e ela vai botar o preço igual da concorrência, porque ela fica com medo de colocar um preço maior e não conseguir vender. Mas eu preciso te dizer que essa é a forma mais errada que tem. Você pode não só tomar prejuízo, como também precificar muito errado, a ponto de você perder lucro nas vendas do seu negócio, ou até mesmo dificultar as suas vendas porque você está precificando errado. A precificação é um assunto muito mais complexo do que simplesmente pegar o preço de custo do seu produto e multiplicar por 2, multiplicar por 3, ou colocar 200, 300% em cima. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo direitinho. Esse aqui vai ser um vídeo, um aulão completo sobre precificação, para te ajudar, pequeno empreendedor que não consegue aplicar o que viu em outros vídeos sobre o assunto. Com esse vídeo você vai conseguir aplicar, você vai conseguir precificar os seus produtos. Então já pega o caderninho porque vai ter muito conteúdo, é um assunto complexo, como eu falei, mas eu vou explicar tintim por tintim para vocês não saírem daqui com dúvidas. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar bem rapidinho. Se você não me conhece, caiu aqui no canal de paraquedas, muito prazer, me chamo Isis Lemos, trabalho com vendas online há quase 10 anos e hoje ajudo pequenos empreendedores que estão começando a divulgarem seus negócios, a venderem mais. Então, se esses assuntos te interessam, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder quando eu postar um vídeo novo. E também me segue lá no Instagram, onde eu estou sempre respondendo as dúvidas de vocês e trazendo muito conteúdo para vocês também. Precificando da forma que eu vou te ensinar, você também vai ter muito mais consciência sobre o seu negócio, sobre os seus produtos, e você vai conseguir tomar decisões melhores para o seu negócio. Você também vai conseguir fazer promoções ou ações de marketing sem ficar no prejuízo, porque, como eu falei, você vai ter mais consciência ali do seu negócio, você vai saber qual é a margem que você tem para trabalhar em cima, então você não vai simplesmente colocar uma promoção de frete grátis sem saber se você vai tomar prejuízo ou não com essa promoção, tá bom? Você também vai conseguir fazer uma precificação mais estratégica, então você vai conseguir lucrar mais em alguns produtos e saber que em alguns você vai lucrar menos. Então, quando você se limita a multiplica por 3, coloca 200% em cima, você faz isso para todos os produtos e você perde talvez a chance de ter algum produto ali que conseguiria uma margem maior, um lucro maior para você. Ou então você precifica muito alto um produto que não comporta aquela margem ali. Também vai ser importante porque você vai conseguir colocar preços condizentes com o seu público, com o público-alvo do seu negócio, com o posicionamento da sua marca e também com a oferta e demanda do mercado. Então, sabendo disso, já dá para perceber que a gente não pode considerar na precificação apenas o custo ali do produto. Tem outras coisas pra gente considerar também na hora de precificar o nosso produto. Então, algumas dessas coisas que você pode considerar. Claro, antes de tudo, o custo de produção ou de aquisição daquele produto, porque tudo parte desse custo principal, né? Tem os custos com itens que a gente precisa para vender aquele produto. Então, por exemplo, no caso, na minha loja de acessórios, eu não posso pegar esse anel e entregar na mão do cliente. Eu vou precisar embalar esse produto aqui individualmente. Então, a gente tem, por exemplo, uma tagzinha, uma cartelinha com a nossa marca. A gente tem um saquinho plástico para ficar bem embalado, para ficar bem protegido, para eu conseguir colocar na embalagem de envio ou de entrega. Falando de envio ou de entrega, a gente também tem os custos com essas embalagens de envio ou de entrega. Essa embalagem externa, que é o que o cliente vê. Então eu vou ter talvez ali uma sacolinha, um papel seda, eu vou ter uma caixa de envio, um envelope de segurança. Depende aí de como você escolheu fazer essa entrega ou esse envio do seu produto. Eu vou ter também custos com formas de pagamento. Se você vai cobrar, por exemplo, com alguma plataforma de pagamento para usar cartão de crédito, enfim, essa plataforma vai reter uma taxa em cima do valor da venda para ela. Então você tem que considerar esse custo também. Custo também com plataforma de venda. Então, se você tem um site próprio ou se você vende em marketplace, eu, por exemplo, vendo na Nuvem Shop, então eu tenho ali um custo por venda também. E se você vende, por exemplo, numa Shopee, no Mercado Livre, você também vai ter uma porcentagem ali em cima da venda, que varia ali mais ou menos entre 10%, 20%. Depende muito do marketplace que você está utilizando e do produto que você vende, também pode ter essa variação. Mas a gente também tem que considerar esse custo, esse desconto que vai ter no valor da venda também. Outra coisa que a gente precisa considerar é a oferta e a demanda, né? Então isso também é uma coisa que influencia muito. Não sei se você já ouviu falar sobre a lei de oferta e demanda. Quanto mais oferta tem, ou seja, quanto mais
fácil da pessoa encontrar aquele produto ali para vender exatamente igual, enfim. Significa que você tem muita concorrência e que você vai ficar um pouquinho mais limitado na precificação. Se você tem um produto que já é mais exclusivo, que tem pouca oferta no mercado ou nenhuma oferta, você é pioneiro ali no ramo, aí você tem uma liberdade maior para precificar da forma que você quiser. Você não fica tão refém assim do mercado. Como eu falei também, o público-alvo e o posicionamento da sua marca também pode influenciar. Por exemplo, uma bolsa da Louis Vuitton custando 20 mil reais. Ela não tá preocupada se a Arezzo vende uma bolsa a 500. Então, depende do público-alvo também. Se você produz o produto, também pode ser considerado o grau de dificuldade ou de complexidade para produzir aquele produto ali. E uma outra coisa que dá para considerar na hora de precificar são as promoções que a gente quer utilizar. Então, por exemplo, no meu site eu utilizo a promoção de 10% para a primeira compra. Então, eu sei que para a primeira compra, se a pessoa utilizar o cupom, eu vou dar 10% de desconto ali. Então, eu tenho que considerar isso também, porque eu não posso sair no prejuízo oferecendo essa promoção. Eu tenho que saber se o preço que eu coloquei e a margem que eu tenho naquele produto comporta essa promoção. Então, antes da gente começar a calcular, eu quero que você anote aí no seu caderninho bem grande, destaca bem, que vai ser uma frase muito importante que a gente vai utilizar daqui em diante nessa aula, que é o seguinte: pensar sempre no pior cenário. A gente sempre vai considerar tudo no pior, mesmo que não aconteça de verdade depois. Então, o cenário que a gente mais paga taxa, que a gente mais tem desconto ali no valor da venda, é o pior. Então, a gente vai considerar sempre que a gente precisa ter lucro no pior cenário, no cenário que mais desconta a taxa. Então, a gente vai fazer os cálculos sempre pensando no pior cenário, mas eu vou destrinchando isso ao longo do vídeo com vocês. O primeiro custo que a gente vai calcular é o custo de produção ou de aquisição do produto. Se você vende um produto que você compra para revender, é mais fácil porque geralmente você já tem o custo ali daquele produto, não precisa ficar calculando muito. A única coisa que você precisa lembrar é que talvez se você comprou online, se o fornecedor ele é de longe, ele teve que enviar, você pagou um frete, você vai ter que embutir o valor do frete no valor dos produtos que você comprou. E aí também tem que lembrar daqueles custos que eu falei para você vender o produto, aqueles itens necessários para você vender o produto. Então, no caso do anel, a gente bota o acessório na cartelinha e depois dentro de um saquinho. Então, a gente vai precisar somar todos esses custos que envolvem o nosso produto pra gente achar o custo total de vender aquele produto ali. Ou se for o caso de você produzir, de você confeccionar o seu próprio produto, nesse caso a gente tem que calcular quanto a gente gasta, qual é o custo que a gente tem para produzir aquele produto ali. Então a gente vai ter alguns custos que serão por unidade, ou a gente pode ter também alguns custos que são relacionados à área, ao tamanho, ao peso, ao comprimento. Então, esses custos são um pouquinho mais difíceis de calcular, mas eu vou ensinar pra vocês também. A primeira coisa que eu quero que você faça pra gente calcular é fazer uma lista de tudo que o seu produto precisa, que eu já dei alguns exemplos aqui, mas você vai ver pro seu negócio, pro seu produto que ele precisa, qual é a necessidade dele. E aí eu vou te ensinar a fazer o cálculo e você vai ver pra cada um desses custos qual cálculo que se encaixa melhor pra ele. O primeiro cálculo que a gente vai fazer são para os produtos ou para os itens que você listou que vão utilizar, por exemplo, tecidos, papéis ou madeira também. A gente geralmente compra a peça inteira e podem ter duas situações. Então pode ter a situação que a gente vai utilizar desse todo uma parte retangular, então vamos dizer que eu use essa parte aqui para fazer o meu produto, ou então uma parte triangular. Então, nos casos que forem retangulares ou triangulares, o cálculo que a gente vai fazer vai ser levando em consideração a área utilizada para fazer aquele produto. Então, se a gente usar um formato retangular ou um formato de triângulo, é fácil calcular essa área, porque tem uma fórmula certinha, né? Então, a gente vai ter aqui a altura e a largura dessa peça inteira. No caso, se for um retângulo, vamos dizer que essa altura do tecido inteiro deu 1,5 em metro e a largura deram 2 metros. E aí eu medi esse retângulo que eu utilizo e deu 1,5, que é a altura, né? Eu utilizei tudo aqui, mas poderia ser só uma parte, então 1,5 vezes a largura que eu utilizei. Então vamos supor que nesse caso aqui fosse 0,7. Nesse caso dá 1,05 metro quadrado, porque aqui é metro e aqui é metro. Eu vou precisar da área da peça inteira e também
de quanto custou essa peça inteira. Então, preciso dessas duas informações. A área toda é 2 vezes 1,5. A área de um retângulo é largura vezes altura. Isso dá o tamanho da nossa peça inteira do exemplo, 3 metros quadrados. Então, esse é o tamanho da minha peça inteira. E nesse tanto aqui da peça, seja o que for, vamos dizer que eu paguei R$40 pela peça inteira. Se o tamanho que eu utilizei da peça para fazer o meu produto foi de 1,05 metros quadrados, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1,05, que é o tamanho que eu usei para fazer minha peça, e a gente vai achar aqui o valor. Então, a gente vai multiplicar cruzado, né? Regrinha de 3. Então, a gente vai ter 3 vezes x igual a 1,05 vezes 40. A gente vai ter que x é igual a 42 dividido por 3, que passou aqui para baixo, que dá R$14. Então, para fazer essa peça aqui, eu gasto R$14. No caso, se for um triângulo, para calcular do triângulo, a gente faz a largura vezes a altura dividido por 2. Vamos dizer que aqui deu 0,7 e aqui, como cobriu tudo, 1,5, tá? Falando em metros. A gente vai ter uma área do nosso triângulo ali de 1,5 vezes 0,7 dividido por 2. Ou seja, base vezes altura dividido por 2. Esse é o cálculo da área de um triângulo. Esse cálculo aqui vai nos resultar numa área de 0,525. E aí eu vou fazer o mesmo cálculo dessa regrinha de 3, só que agora utilizando uma área de 0,525. Então, a gente vai fazer a regra de 3 ali. Então, R$7. Isis, para fazer o meu produto, não é nenhum quadrado e nenhum triângulo. É uma peça que é irregular. Por exemplo, vamos dizer, ó, para fazer um babador de bebê. Vamos dizer que eu utilize isso daqui, ó. Então, como que eu vou calcular a área disso daqui? A gente não precisa calcular exatamente, tá? Porque quando eu fizer o corte dessa parte que eu vou utilizar, a gente vai ter uma sobrinha, né? Uma partezinha aqui, ó, uma partezinha aqui que provavelmente vai sobrar, que vai ser jogada fora, que talvez a gente não consiga produzir outro produto com essa partezinha aqui. Então, a gente vai considerar isso daqui como uma perda. Então, ao invés de a gente tentar calcular a área dessa forma irregular aqui, que vai ser muito difícil, a gente vai calcular a área desse retângulo em volta desse tamanho que a gente utiliza. E aí a gente calcula da mesma forma, calculando a área desse retângulo aqui. E você calcula base vezes altura e faz a regrinha de 3 da mesma forma, beleza? Já para fitas, fios, a gente já calcula de uma outra forma. Então, se alguns dos itens que você listou se encaixa nisso, então o cálculo que você vai fazer é o seguinte. Como, por exemplo, essa fita que a gente utiliza aqui na loja para fazer os laços. Então, a gente sempre quando comprar, a gente vai ter aqui a quantidade total que vem em uma embalagem. Nesse caso, a quantidade que vem, o tamanho, o comprimento é de 10 metros. Então, a gente vai ter o valor da embalagem, né, do pacote inteiro correspondente a esses 10 metros. A gente vai calcular com uma regra de 3 simples o quanto a gente utiliza dessas fitas, desses fios, dessas coisas que a gente consegue medir e quanto custou aquela medida que a gente utilizou para o produto. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, como eu mostrei para vocês, vem 10 metros nessa embalagem. E vamos dizer que ela custou R$15. Então, se eu utilizar para fazer o meu produto 50 centímetros, corresponde a 0,5 metros. Se você não sabe fazer a transformação para colocar na mesma unidade de medida, joga no Google quanto é 50 centímetros em metros. E aí ele vai te dar. Então, a gente vai ter o valor X para a gente saber o custo dessa parte utilizada. Então, aqui a gente vai ter 10 vezes X, 15 vezes 0,5. Então, a gente vai ter que X é igual a 7,5 dividido por 10, que é igual a 0,5
75. Então, esse é o custo que a gente usa de fita nesse caso aqui. Se, por exemplo, você vai fazer uma peça de crochê com fio de malha, você tem como fazer ou por medida para saber quanto certinho em metros, né, em centímetros você utilizou para produzir aquela peça, ou você pode utilizar por peso. Então, se você quiser fazer por medida, o que você vai fazer é o seguinte: você precisa fazer a peça para saber quanto vai dar, né? Então, você vai produzir uma peça e aí, conforme você for produzindo, você for começando a costurar, o que você vai fazer? Você pega ali uma fita métrica, mede ali 1 ou 2 metros e bota um grampinho, alguma coisa ali prendendo e marcando aqueles 2 metros. E aí, você começa a produzir. Conforme chegar nesse pregador, você vai medir mais 2 metros daquele lugar que você tinha marcado antes e aí continua produzindo a peça. E aí, você vai marcando quantas vezes você chega nesse pregador. Então, se você começou a produzir aquela peça ali, você contou que você marcou 1, 2, 3 vezes e cada uma tinham 2 metros, então significa que você gastou 6 metros de comprimento para fazer aquela peça. Ou então, vamos dizer que você marcou os 2 metros, mas quando acabou de fazer a peça, você parou aqui mais ou menos. Você vai medir do último pregador até a parte que acabou a peça para saber quanto tem. Vamos dizer que deu 40 centímetros. Então, você soma quantos marcadores completos você completou. Nesse caso, foram 2 de 2 metros, 2 mais 2, 4, né? Então, 4 metros completos, mais o comprimento que passou desse último pregador. Então, se passaram 40 centímetros ou 0,4 metros, a gente soma aqui 0,4 metros. Então, no total, para fazer essa peça, é como se a gente tivesse gasto 4,4 metros. E aí, a gente vai calcular como? A gente vai saber quantos metros um fio de malha inteiro, aquela peça inteira que a gente comprou, tem. Eu vi um fio de malha que vem, por exemplo, 140 metros. Então, na peça inteira, vem 140 metros. E eu paguei naquela peça inteira R$18, tá? E aí, eu utilizei na minha peça 4,4 metros. Então, a gente vai saber quanto de fio de malha a gente usou naquela peça. Então, a gente vai ter aqui 4,4 vezes 18 dividido por 140. Então, a gente vai chegar em um valor de 0,56, que você pode arredondar para 60, por exemplo. Então, aquela peça que eu produzi de fio de malha, eu gastei 60 centavos. Uma outra forma de você fazer esse cálculo sem ter que ficar medindo seria pelo peso. Se a gente quiser fazer por peso, para não ter que ficar medindo, se for uma peça muito grande vai dar muito mais trabalho, né? Você vai ter que ficar parando para fazer. Você vai pegar o peso da peça inteira, então você tem a peça inteira ali de fio de malha. Essa peça inteira, ela tem 140 metros. Você vai pesar. Se já vier na embalagem escrito quanto pesa, você coloca ali o peso. Se não, você usa uma balança e pesa. Então, vamos dizer que pesou 1 quilo. 1 quilo são 1000 gramas. Então, uma peça inteira de fio de malha tem isso daqui. O que você vai fazer é produzir a sua peça e quando você terminar de produzir a sua peça, você vai pesar a sua peça. Então, vamos dizer que você fez um porta-lápis ou um porta-treco de fio de malha, né? Então, essa daqui é a sua peça pronta. Você vai pesar a sua peça pronta, vamos dizer que deram 90 gramas. Então, o cálculo que a gente vai fazer é o seguinte: se eu paguei em 1000 gramas na peça inteira R$18, então, na peça de 90 gramas, ela custou quanto? X. Então, a gente vai ter 90 vezes 18 dividido por 1000. Então, a gente vai ter aqui um valor de 1,62. Então, a gente gastou aproximadamente esse valor aqui de fio de malha para produzir aquela peça, certo? Então, são aqui 2 formas de você conseguir calcular. Se você vai produzir uma peça por encomenda, que vai variar ali o tamanho, enfim. Se você fizer uma peça antes, né, de monstruário, para fazer foto, você já pesa, você já mede, você já vai ter uma base ali de quanto você gastou de material para produzir aquela peça. Então, o que você pode fazer talvez seria jogar esse valor um pouquinho para cima, arredondar um pouquinho para cima, para garantir que se caso passar um pouquinho, você esteja dentro ali de uma margem de segurança, né? Agora, o cálculo que você vai utilizar para produtos ou para itens que usam materiais pesados, por exemplo, biscuit, comidas, petiscos, vela, né, aromatizante, que precisa pesar ou medir ali a quantidade certa que você vai utilizar. Então, o cálculo vai ser o seguinte: vamos dizer, a cera de coco ou parafina, que vai ser utilizada na base ali para produzir aquela vela, aquele produto que você vai vender. Qualquer coisa que se encaixe nesse mesmo estilo, você vai calcular da mesma forma. Então, por exemplo, uma cera de coco. Vamos dizer que um pacote de cera de coco de 1 quilo
custou R$30. Se você comprou uma peça inteira ali, você vai utilizar uma parte dela ou ela inteira, você vai calcular assim, tá? Se você utilizou a peça inteira, então você pode calcular por rendimento. Então, eu utilizei uma peça inteira para produzir o meu produto, eu vou ver quantos produtos eu consegui produzir com essa peça inteira. Vamos dizer que com 1 quilo de cera, eu produzi 10 velas. Então, significa que eu produzi 10 velas por R$30. Então, quanto que eu gastei desse material em cada vela? Então, eu vou dividir o valor total pela quantidade de produtos que rendeu. Então, daria R$3 por vela. Se você não vai utilizar tudo, você pode calcular também pela quantidade utilizada. Então, vamos fazer agora? Vamos dizer que você comprou aqui um ingrediente, chocolate em pó. E aí, essa embalagem inteira, ela tem 500 gramas. E ela custou R$15. Para produzir o seu produto, vamos dizer que na receita que você vai fazer, você vai precisar de 250 gramas. Então, na receita, você vai utilizar 250 gramas. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 também. Se o pacote inteiro de 500 custam 15, então esses 250 custam X. Então, X vai ser igual a 250 vezes 15 dividido por 500, que vai dar 7,50. Metade do peso, metade do valor. Se eu utilizei para fazer um produto 250 gramas dessa quantidade total, então eu gastei R$7,50 desse material aqui para produzir um produto. Isis, mas eu utilizei essa quantidade aqui, só que eu não produzi um produto, eu produzi 4 produtos. Então, esse valor aqui vai ser para produzir 4 produtos. Você vai dividir o valor que você encontrou, que você utilizou, pelo rendimento. Se esses R$7,50 me renderam 4 produtos, significa que o custo por produto foi de R$1,87, aproximadamente R$1,90. Então, assim que calcula se o material for pesado. Lembrando que eu utilizei aqui, por exemplo, quilo, grama, mas se for uma embalagem, por exemplo, em ml, em litros, é a mesma coisa, só vai mudar, né, a unidade de medida, mas o cálculo é o mesmo. O outro tipo de custo que a gente pode ter, que é o mais fácil de calcular, são os custos unitários, que eles são por unidade de produto, que é bem facinho de calcular, como, por exemplo, etiquetas, cartelas, apliques, adesivos também são itens unitários. Então, como que você vai fazer para calcular? É bem simples. Então, um exemplo que eu tenho aqui, as balinhas que eu utilizo aqui na loja, mas podem ser outras coisas. Alguma coisa que é em unidade. Então, como que funciona? Então, essa caixa inteira vem 12 unidades. Então, eu tenho aqui que a minha caixa inteira tem 12 unidades. E eu tenho o valor que eu paguei por essas 12 unidades, que foi, vamos dizer ali, R$11. Então, em uma unidade, quanto que eu gastei? Vai ser nada mais, nada menos do que você dividir o valor que você pagou pela quantidade que veio. Então, aqui a gente vai ter um valor de 91 centavos. Você vai achar quanto custou cada unidade daquele material ali, daquilo ali que você comprou. Um outro exemplo aqui, a gente comprou esses adesivos pra gente colocar nas embalagens. Nesse rolo, a gente comprou 100 unidades de adesivo. E esses adesivos, eles custaram, vamos dizer, R$39. Só que a gente teve que pagar frete, e o frete deu R$10. Então, no total, por essas 100 unidades, eu paguei 49. Eu não paguei 39 porque teve o frete também. Então, também tenho que calcular o frete desse produto. Então, em 100 unidades, eu gastei R$49. Então, em uma unidade, quanto que eu gastei? 49 dividido por 100. Então, 49 centavos foi o que eu gastei em cada adesivo desse daqui, tá? Então, se você tiver algum custo a mais ali com frete, com entrega ou qualquer coisa assim, tem que acrescentar para você poder fazer esse cálculo correto do custo daquilo ali, tá bom? Um outro exemplo para vocês entenderem aquilo que eu falei do pior cenário é o seguinte: na loja a gente utiliza essas 3 cartelinhas para colocar nossos produtos. Então, ou a gente usa essa, ou a gente usa essa, ou a gente usa essa. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o custo de cada uma delas da forma que eu ensinei ali para vocês. Então, vamos dizer que eu fiz o cálculo e esse daqui
deu 40 centavos. Esse daqui deu 50 centavos. E esse daqui deu 42. Perdão, gente, confundi. Na verdade é assim, ó. Esse deu 50, esse deu 42. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho 3 opções aqui, para não ficar dificultando o meu cálculo, se eu tenho 3 valores diferentes, isso poderia ser, por exemplo, até nos plastiquinhos que a gente tem. Para esses dois aqui, eu tenho um plástico de um tamanho, e para esse daqui eu boto em um plástico maior. Então, esse plástico maior, ele é mais caro. Então, na hora de fazer o cálculo, de colocar no custo lá do meu produto, eu vou utilizar o pior cenário, que é o cenário mais caro, onde eu tenho mais custos, que seria esse daqui mais caro. Então, não vou calcular todos, para um vou calcular com esse, para outro com esse. Para facilitar, a gente usa o pior cenário. Então, a gente usa o valor mais caro ali desses produtos para ficar mais fácil, né? Agora que a gente já fez o cálculo dos custos do produto, a gente vai calcular qual o custo que a gente tem para vender aquele produto. Então, o primeiro custo que a gente tem nesse sentido é o custo com embalagem. Agora eu tô falando da embalagem de entrega ou de envio. A gente vai fazer o cálculo das duas embalagens e no final a gente vai utilizar o custo com a embalagem mais cara. Então, se for a embalagem de envio, a gente usa o da embalagem de envio. Se a embalagem mais cara for a de entrega, a gente vai usar o cálculo da embalagem de entrega. Lembra que eu falei? A gente vai sempre pensar no pior cenário. Então, a embalagem mais cara vai ser nosso pior cenário nesse caso. Para cada um desses aqui, a gente vai fazer uma listinha do que a gente usa em cada uma dessas embalagens. A embalagem que eu uso para entregar, a sacolinha que eu uso para entregar, eu não vou usar para enviar, porque é diferente, né? Adesivo ou laço, a gente não coloca os dois, é um ou outro. Da forma que eu já ensinei pra vocês antes, a gente calculou o custo de cada um, R$ 2,90, 20 centavos. Aqui no brinde, eu tô juntando todos os brindes que eu boto. Então, vamos dizer que eu gastei R$ 2,50 com brinde. O papelzinho da garantia, 50 centavos. E no adesivo ou laço, como eu quero considerar o pior cenário, o laço aqui sai mais caro. Então, eu vou colocar um valor de R$ 1,20. Somando todos esses valores aqui, na embalagem de entrega, eu tenho um valor de R$ 7,30. Então, na nossa embalagem de entrega, esses são os nossos custos e o valor total é esse daqui. Você vai colocar da forma que você usa, né? O que tem na sua, pro seu caso. Já na de envio, a gente vai ter a caixa. Então, a gente vai ter um valor aqui da embalagem de envio de R$ 4,59. Então, na hora de precificar o meu produto, eu vou considerar o pior cenário, que seria a embalagem mais cara para um produto só. Porque aí, eu utilizando esse e precificando em cima dele, quando acontecer essa situação, eu vou ter lucro, vai estar calculado. E se acontecer uma situação um pouco melhor, ou seja, o custo for menor, ou a pessoa comprar mais produtos, aí melhor ainda, porque esse custo aqui ele vai diluir pela quantidade ali de produtos, então meu lucro vai ser maior, minha margem de contribuição vai ser maior. Porém, a gente vai considerar o pior cenário, que é o cliente comprando um produto só. Então, para cada produto, a gente vai precificar o produto pensando que o cliente está comprando só aquele produto ali e acabou. Se o cliente compra mais, melhor para você, porque a sua margem vai ficar maior. No caso de quem vende, por exemplo, com um site na Nuvem Shop, como por exemplo o site da minha loja, que fica na Nuvem Shop, tem a tarifa por venda, que vai variar conforme o plano e a forma de pagamento que você utiliza. Então, por exemplo, se você usa o plano mais barato e você utiliza uma outra forma de pagamento que não é o Nuvem Pago, você vai pagar uma taxa de 2% sobre o valor da venda, se aquela venda for concluída. Já se você usa o Nuvem Pago como meio de pagamento, aí essa tarifa fica grátis para você, então você não tem esse custo, mas você vai considerar o custo que você tem hoje, tá? Mas relaxa que mais pra frente eu vou colocar em um exemplo o cálculo ali, caso tenha essa taxa por venda e caso tenha também a taxa do meio de pagamento. Então aguenta um pouquinho aí. E se você não tem ainda um site para sua loja, eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição para você poder testar a Nuvem Shop grátis por 30 dias. E com esse link também você vai ganhar 25% de desconto no seu primeiro pagamento quando você escolher um plano pago. Então entra no link aqui, se cadastra e se precisar de ajuda para criar o seu site, eu tenho uma playlist completa aqui no canal, ensinando passo a passo para vocês configurarem o site de vocês lá na Nuvem Shop. Já se você vende em marketplaces, você vai ter também a taxa por venda do marketplace. Então você vai ter que ver pro marketplace que você escolheu e pro produto que você vende, qual é a taxa que você vai pagar para vender aquele produto. Essa taxa pode chegar até 20% sobre o valor da venda. Então, toma cuidado, presta atenção pra gente calcular isso direitinho. Esses são os custos que são variáveis.
variáveis, que vai variar ali com a quantidade que você vai produzir, com a quantidade que você vai vender. Se você não vender nada, não vai ter esse custo. Se você não produzir nada, não vai ter esse custo. Mas aí tem uns outros custos que são os custos fixos, que independente se você vender ou se você produzir, esses custos vão existir. Como, por exemplo, a mensalidade do MEI, mensalidade da plataforma de pagamento, se você já utiliza um plano pago, por exemplo, na Nuvem Shopping, a anuidade de domínio, então o valor que você paga para ter um domínio personalizado ali durante o ano todo, conta de luz, aluguel, custo com manutenção de máquinas ou equipamentos que você estiver utilizando para o seu negócio, custo de troca e devolução, seu prolabore. Então esses são alguns exemplos que talvez possa ter ou não no seu negócio. Eu não posso te dar uma lista pronta dos custos, porque vai variar de negócio para negócio. Tem gente que vai ter um custo fixo ali por mês, só da mensalidade do MEI e de conta de luz. Ou então só do MEI e do domínio, né? Então você vai calcular de acordo com o seu negócio. Não posso te dar uma lista pronta, porque pode funcionar para um e para o outro, pode ter nada a ver, pode ela nem ter aqueles custos ali no negócio dela. Para quem tá começando, lembrando, eu tô falando aqui para pequenos empreendedores, para pessoas que estão começando, que tá vendendo ali às vezes dentro de casa mesmo. Esse tipo de custo eu não gosto de colocar na precificação do produto. Então tem um outro cálculo que eu vou ensinar para vocês que para mim, na minha opinião, faz muito mais sentido nesses quase 10 anos de experiência. Faz muito mais sentido para quem tá começando, pequeno empreendedor dentro de casa, que é o cálculo do ponto de equilíbrio. Alguns desses custos fixos você não precisa calcular porque você já sabe. Por exemplo, o valor do MEI, você já sabe que todo mês é aquele valor X ali. A mensalidade da plataforma, você sabe que todo mês é aquele valor ali. Então, você não vai precisar calcular. Da listinha que você fez, já coloca o custo que você tem, que você já sabe qual é. Agora, custos, por exemplo, como uma conta de luz, uma conta de gás, né? Caso você esteja trabalhando em casa, vale lembrar que você não vai saber com exatidão quanto daquela conta que chegou ali do valor daquela conta foi uso pessoal ou foi uso da sua empresa. Você não vai saber com exatidão. Vou te dar um exemplo como você poderia calcular para sua empresa, para o seu negócio contribuir com essa conta, esse custo ali. Como a conta já costuma variar de mês a mês, a conta nunca vem o mesmo valor certinho. Se vier, melhor ainda, você já vai saber quanto que você gastava antes da empresa. Mas se ela vem todo mês variando, como aqui em casa, por exemplo, é todo mês um valor totalmente diferente, o que você poderia fazer seria pegar, por exemplo, os custos do ano anterior inteiro, de janeiro a dezembro, e faz uma média, tira uma média de quanto aquela conta dá por mês sem o seu negócio, antes do seu negócio, e a partir do mês que você começar a trabalhar, que você começar o seu negócio, você vai ver quanto que começou a subir desse valor médio na conta ali. Então a sua empresa começou a gastar mais recursos, mais energia, talvez um ar-condicionado, um freezer ligado ali 24 horas, uma máquina que fica funcionando enquanto você está trabalhando. Então você vai ver mais ou menos quanto que aumentou da conta a partir do momento que você começou a trabalhar, e aí você coloca isso como uma contribuição que a sua empresa vai fazer para essas contas. Então, como você não vai saber com exatidão, você bota um valor médio ali, um valor mais ou menos. Eu chutaria ali uns 15, 20 reais por mês, se bobear nem isso, mas enfim. Então, coloca ali que sua empresa vai contribuir com 20 reais todo mês na sua conta de luz, ou 5 reais na conta de gás, que conta de gás geralmente é mais barata, né? A menos que você use botijão. Aí você tem que ver mais ou menos qual a frequência que você começou a ter que comprar. Essa frequência diminuiu, então se antes você comprava de 2 em 2 meses, pode ser que agora trabalhando, cozinhando, você tem que comprar de mês em mês. Então significa que você está usando o dobro. Então um botijão seria ali só para sua empresa, né? Então esse seria um exemplo também. Então nesse caso você botaria o valor de um botijão. Custos com manutenções, por exemplo, de máquinas ou equipamentos, você pode verificar de acordo com a necessidade daquela máquina, daquele equipamento ali, por ano, quantas vezes precisa. Então, se precisa fazer uma manutenção na sua máquina de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, ou a cada 2 meses, ou uma vez por mês, enfim. E aí você vê ali quanto por ano você gastaria com manutenção e divide por 12 para saber o valor mensal de gasto com manutenção que você teria. Então, você já sabe que aquele valor ali, você já vai separando todo mês um pouquinho, para quando chegar o tempo de fazer a manutenção, você já poder tirar esse valor que estava guardado ali para essa situação, para você pagar essa manutenção. Custos com trocas e devoluções, também é muito difícil você saber com exatidão, mas a gente vai botar um valor mais ou menos ali pra gente ter em caixa para, se precisar, a gente poder pagar e não ficar com a nossa empresa, o caixa da nossa empresa desfalcado. Porém, pode acontecer, como é o meu caso, até hoje a gente nunca teve nenhum caso de troca ou devolução, então a gente nunca precisou arcar com esse custo. Então, ao longo do tempo também vendendo, você vai começando a perceber se, não, é baixíssimo esse custo, então nem preciso ficar separando todo mês um valor muito alto. Ou então, não, esse custo
custo que ele começou a ficar significativo ali. Então, vou começar a separar todo mês esse valor, que eu já sei que eu vou gastar mais ou menos, pra colocar. Então, vai variando. Conforme você for começando a vender, você vai vendo esse custo ali real que vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Lembrando que se você não sabe, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre trocas e devoluções, mas quem arca com o custo de uma devolução, por exemplo, é você que tá vendendo, o vendedor, a loja que tá vendendo. Ah, Isis, eu vou ficar no prejuízo? Vai! Então você já tem que saber que talvez tenha esse custo a mais ali, então já separa ali um valor por mês, eu chutaria uns R$50 por mês, se for o caso, para você deixar também no caixa da empresa, para quando houver ou se houver um pedido de troca ou devolução, você poder arcar com esse custo. Como você está começando agora, já vão ter menos vendas. Então, quanto menos venda, menor ainda a chance de ter algum pedido de troca ou devolução. É muito raro isso acontecer, tá bom? Já o seu Prolabore, que é o salário que você gostaria de receber por mês do seu negócio, claro, sendo realista de acordo com o momento do seu negócio. Então, não adianta você sonhar em ter um Prolabore ali, ganhar R$10.000 com a sua loja se você acabou de começar e nem começou a vender direito, as vendas estão devagar ainda. Calma, vamos ser realista, vamos pensar, a gente começa com uma meta pequena, uma meta realista para esse momento do negócio que a gente está tendo. Atingiu a meta, a gente vai aumentando a nossa meta. Inclusive, pode ser que no início do seu negócio você nem consiga tirar nada, Prolabore nenhum, como por exemplo é o caso da minha última loja que eu abri recentemente. A gente ainda não tirou nenhum Prolabore, a gente está só reinvestindo na empresa o valor que entra. Então pode ser que por um tempo seu negócio seja assim também. Então, esses custos fixos que a gente falou agora, eles não vão entrar na precificação do produto, mas eles vão entrar num outro cálculo, que é o ponto de equilíbrio que eu falei pra vocês, que vai ser a nossa meta de venda. Então, guarda a listinha com os custos fixos que você vai ter no seu negócio, com os valores que você vai ter desses custos fixos, e essa soma a gente já vai utilizar daqui a pouquinho, que eu vou mostrar o cálculo do ponto de equilíbrio pra vocês. Deixa essa soma guardadinha aí, porque a gente antes vai precisar saber a margem dos nossos produtos para depois a gente calcular o nosso ponto de equilíbrio. Então, agora vamos voltar para a gente precificar o produto. A gente já sabe ali quais são os custos do nosso produto. Agora a gente vai começar a precificar. Então, a gente vai fazer uma precificação que eu chamo de precificação estratégica. Não é simplesmente você multiplicar por 2, como eu falei, ou então ver o concorrente botando a R$30 o produto, você vai vender a R$30 também sem nem saber se o custo que você tem ali é 40. Então, a precificação estratégica vai ser o seguinte: você já tem os custos ali do seu produto, dos produtos que você vende. Agora o que você vai fazer é fazer uma pesquisa de mercado para cada um desses produtos. Então sim, a gente vai analisar o mercado desse produto, a concorrência que a gente tem ali, porque vai ser importante para nossa precificação. Você vai analisar as lojas, né, os negócios que vendem o mesmo produto que você vende, de preferência, com o mesmo posicionamento, com o mesmo público-alvo. Você não vai comparar, por exemplo, a sua loja de bolsa com a Louis Vuitton. Você não vai comparar porque talvez o público não tem nada a ver. Você vai comparar com produtos semelhantes ao que você vende. Então, a minha loja, eu não posso comparar, por exemplo, os meus acessórios com lojas de bijuterias, porque é outro tipo de produto, é outra pegada. Mesmo aparentemente podendo ser muito parecido, a qualidade é diferente, o custo ali de compra ou de produção daquele produto é totalmente diferente. Uma semi-joia com mais qualidade, ela vai ser muito mais cara do que uma bijuteria. Então, eu não posso comparar com um posicionamento diferente do meu. Eu tenho que comparar, eu tenho que analisar o mercado da minha concorrência, né? Um mercado parecido ali com o meu. E você anota qual é o valor mínimo e o valor máximo que você encontrou nessa pesquisa para aquele produto. Então, qual é a faixa de preços que esse produto é vendido no mercado? Outra coisa que também é importante analisar, como eu falei para vocês, é a oferta e demanda. Então, se você entrou ali na internet, você tá vendo que ninguém vende esse produto, que esse produto é dificílimo de encontrar, você vai ter uma liberdade muito maior para precificar. Você não vai ficar muito refém do mercado, porque quanto maior a concorrência, mais difícil você sair dessa faixa de preço que o mercado já pratica. O cliente vai acabar comparando. E aí, se eu vendo um produto muito parecido, que não tem nada de diferente daquele ali, ou que é muito igual, muito parecido, e eu quero colocar um valor muito acima do que o mercado pratica, a pessoa não vai querer comprar de mim, né? Então tem isso também. Então a gente analisa ali a oferta e a demanda, se tem muita oferta, se tem pouca oferta, como que tá o mercado ali. E aí o que a gente vai fazer agora? Você colocou para cada produto a faixa média que o mercado pratica, você vai começar a analisar a margem que você teria vendendo aquele produto. A gente vai analisar. Você pode botar vários preços, eu vou mostrar uma planilha aqui para vocês que você vai fazer no seu Excel aí no seu computador,
Ou você pode fazer na mão também, só que aí fica um pouquinho mais, né, demorado pra você calcular tudo bonitinho, mas eu vou te mostrar na planilha, porque eu acho mais fácil, né? Eu gosto de usar planilha porque eu acho mais rápido de utilizar, mas eu vou te ensinar como fazer essa planilha bem rapidinho, bem facinho, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como analisa essa margem que você vai ter, a margem de contribuição, pra gente saber se vale a pena ou não vender naquele preço. Isis, o que é margem de contribuição? É a diferença entre o valor de venda daquele produto e os custos para vender aquele produto. Então é o que sobra depois que você tira os custos para contribuir com seus custos fixos. O que sobrar não necessariamente é o seu lucro, é o que você vai botar no seu bolso. Às vezes você vai ter que pagar uma conta, né? Você ainda vai ter que tirar alguma coisa para contribuir. Então esse valor vai te ajudar a contribuir com aqueles custos fixos que a gente falou antes. Então essa é a margem que a gente vai trabalhar em cima pra gente conseguir fazer algumas promoções, né? Por exemplo, frete grátis, pra ajudar no nosso Prolabore, do nosso MEI, enfim, desses custos que eu falei. Então vamos ao exemplo pra gente calcular de fato a margem do nosso produto. Eu vou utilizar essa planilha aqui porque eu acho mais fácil utilizar a planilha do que a gente ficar calculando um por um na mão, tá bom? Mas eu vou explicar pra vocês aqui a lógica de cada coisa que eu coloquei aqui, porque você pode também calcular na mão. Então, o que eu fiz? Nessa planilha, eu coloquei aqui, primeiro, um produto, né, pra gente colocar a descrição aqui de que produto é aquele que a gente tá precificando. Os custos do produto que a gente vai somar, já ensinei pra vocês a calcular, a gente vai calcular, somar os custos do produto e a gente vai colocar aqui a embalagem do produto. Então, a embalagem que a gente utiliza no produto, pode ser que o seu produto tenha ou não. Se tiver alguma dessas coisas aqui que não tiver no seu, não precisa colocar. Mão de obra, se você produz, você quer colocar mão de obra, você coloca aqui também. No meu caso não tem, mas eu coloquei, só pra deixar de exemplo. Embalagem de envio e entrega, então, é aquele custo que a gente calculou da embalagem de envio ou de entrega. Frete grátis ou promoções, então se você quiser oferecer alguma promoção ou saber se dá pra oferecer alguma promoção, a gente vai colocar o custo que aquela promoção ali teria pra gente, tá? Se você não quiser oferecer nenhuma, beleza, não precisa colocar nada. Taxa de cartão, aqui a gente vai considerar o pior caso. No meu caso, eu utilizo o Mercado Pago e eu ofereço parcelamento sem juros em até 2 vezes. Então eu vou considerar a pior taxa que a gente vai ter se a pessoa comprar no cartão e parcelado em 2 vezes, que vai ser a taxa mais cara que a gente vai pagar. Então essa taxa que eu vou considerar. Taxa por venda é se você vende em alguma plataforma de e-commerce, como por exemplo a Nuvem Shop que eu utilizo, ou se você vende, por exemplo, em algum marketplace e tiver alguma taxa por venda, seja um valor fixo, seja uma porcentagem, a gente vai colocar aqui. Preço de venda é o preço que a gente fez a pesquisa de mercado e a gente viu mais ou menos ali o quanto o mercado vende esse produto, quanto a gente poderia ter, onde a gente poderia encaixar o nosso produto. A gente vai testar alguns preços de venda para ver qual seria a nossa margem naquele preço de venda que a gente está tentando colocar. Aí a gente vai ter a margem de contribuição, que vai ser o preço de venda que a gente colocou, diminuindo todas essas taxas, todos esses custos que a gente tem aqui com aquele produto, com aquela venda. E a margem é a porcentagem, nada mais, nada menos do que a margem de contribuição, só que em porcentagem em relação ao preço de venda. Calma, vocês vão entender. Então vamos lá. Aqui do ladinho eu coloquei um quadradinho aqui, taxa por venda e taxa de cartão, só para eu não ter que calcular um por um aqui. Então aqui eu boto uma vez só a taxa e essa taxa já vem automaticamente para cá porque eu vou colocar uma formulinha aqui. Como que vai funcionar? Na taxa por venda, no meu caso, é a Nuvem Shop, então eu já até botei aqui porcentagem, né, pra ficar mais fácil, mas se for em reais, pode botar em reais, né, se for Mercado Livre, se você pagar 15% de taxa, você vai colocar aqui a taxa por venda. E a taxa por cartão, eu vou colocar a pior. Se o cliente dividir em 2 vezes, que a gente oferece parcelamento sem juros, também tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer, como calcular, aí a nossa taxa vai pra 9%. Então, vou colocar aqui a taxa por venda de 2% e a taxa no cartão de 9%, que é o pior caso. Essa taxa por venda, ela vai ser 2% em cima do valor da venda. Então, a gente vai colocar uma fórmula aqui de 2% vezes o valor da venda, tá? Então, ela vai ficar esperando aqui. Então, se eu botar aqui, ó, R$100 no preço de venda, a taxa por venda, R$2, tá? Então, ele calcula automaticamente, por isso que eu gosto de planilha. Na taxa do cartão, a conta que eu vou fazer é 9%, e esses 9% são em cima do valor da venda. Então, 9% vezes o preço de venda, que a gente não colocou ainda, mas a gente já vai colocar. Aqui eu botei 2%, mas eu posso só selecionar ali, ó, a célula que vai dar certo também. A margem de contribuição vai ser o quê? Vai ser o preço de venda,
preço que eu vou vender o produto menos a soma de todos os custos. A sua margem de contribuição vai ser o que sobrar do valor da venda, tirando todos os custos. E a margem aqui de porcentagem vai ser o seguinte, vai ser a margem de contribuição dividido pelo preço de venda. Então, a margem de contribuição pelo preço de venda, a gente vai ter a porcentagem ali. No caso, como eu já coloquei porcentagem, ele já vai calcular, mas se você fizer manualmente, você tem que multiplicar por 100. Vocês já vão entender, vamos lá. Então, por exemplo, eu vou vender um anel, tá? Então, um anel X. Então, vamos dizer que eu paguei 49 naquele produto, o meu custo com aquele produto foi 49. A embalagem do produto é a cartelinha que eu vou colocar, mais o saquinho de plástico. Então, eu somo quanto que vai dar aquilo ali e vamos dizer que deu 70 centavos, né? Eu uso a embalagem mais cara. Mão de obra, no meu caso, não tem. Mas se você vai produzir, você vai colocar aqui o quanto que para você compensaria de acordo com o tempo que você ficou produzindo, ganhar para aquele produto ali. Quanto que valeria a pena para você, tá bom? Então, você calcula ali qual seria mais ou menos o valor da sua hora e quanto tempo você leva para produzir. Na embalagem de envio ou de entrega, eu já tinha calculado e o pior cenário, a embalagem mais cara vai ser a de entrega, que custa R$ 7,30 para mim. No meu caso, a gente não dá o frete grátis ainda, mas a gente tem uma promoção de 10%, no valor da compra para a primeira compra. Então, se for a primeira compra do cliente e ele usar o cupom de 10%, é o pior cenário pra gente nesse caso aqui. Por quê? Porque se ele não usar cupom nenhum, não vai ter desconto, a gente vai receber mais. Se ele utilizar o cupom, a gente vai descontar, vai sair da nossa margem essa promoção que a gente tá dando, né? Esse desconto que a gente tá dando. Então, esse valor aqui, você vai calcular pro seu caso, pra promoção que você fizer, ou se você não fizer promoção, você não calcula nada. Mas nesse caso aqui, a gente colocou 10% de desconto. Então, eu vou colocar 10%, é 0,1 vezes o preço da venda. Então, já ele vai aparecer aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o preço de venda aqui pra gente já ir testando. Então, vamos dizer que eu olhei lá e vi que eu achei esse produto mais ou menos o mais barato por R$ 89,00. Então, eu vou botar aqui R$ 89,00. A minha margem, se eu vender por R$ 89,00, tirando todos esses custos aqui que eu coloquei no meu pior cenário, vai me sobrar R$ 13,31, que representa 15% no valor da venda. Ou seja, uma margem bem baixinha. Se, por exemplo, a minha taxa de cartão é R$ 4,49, se eu não ofereço parcelamento grátis, então já aumenta um pouquinho. Ou pior ainda, se eu não tô utilizando a Nuvem Shop, eu tô utilizando o Marketplace e eu tô pagando 15% de taxa. Olha como a margem diminui, vai para 6%. Então, a gente tem que ir colocando aqui pra gente ver quanto que vai dar. Então, vou voltar aqui pro valor mais real aqui do meu negócio. Vi aqui que 89 pra mim não dá, 15% é muito pouco. Se eu quiser depois oferecer ali um desconto, fazer uma promoção mais pra frente, oferecer 10% de desconto, 20% de desconto, eu já não consigo, porque a minha margem aqui é de 15. Eu só tenho como trabalhar em cima desses 15. Se eu não botar nenhuma promoção aqui, aí vai pra 25. Beleza, então eu já tenho uma margenzinha ali pra trabalhar, mas será que essa margem vale a pena? Então deixa eu ver se eu colocar aqui 99, quanto que vai? 31. Não é uma margem, assim, das melhores, né? Mas vamos dizer assim, que o máximo ali que o mercado vende esse produto é 109, 110, 110 reais. Aí vai para 37%. Aí eu vou ter que pensar, será que vale a pena trazer esse produto? Será que é um produto muito visado, que tem muita procura, muita demanda? Então, talvez valha a pena, porque apesar de ter uma margem um pouco mais baixa, se a pessoa ganhar 10% de desconto, aí quanto que eu vou ter ali? Vai me sobrar 27% de margem? Então, talvez valha a pena só para atrair as pessoas que querem comprar aquele produto e talvez, já que ela vai comprar, ela vai olhar uma outra coisa e ela compre mais coisa. E aí minha margem eu ganhe em cima de outros produtos também que eu vou vender. Então, é isso que você tem que pensar, isso que você tem que analisar aqui. Agora, vamos dizer, não, o preço de venda máximo ali que o mercado trabalha é R$ 79,00. Quando eu vou ver R$ 79,00 aqui, eu já vejo que a margem vai para 7%. Ou, pior ainda, vamos dizer que é 69. Olha a margem aqui negativa. Eu tô pagando para vender o produto. A minha margem vai ser tão baixa que nem compensa trazer esse produto. Então, você vai procurando ali um preço de venda que tenha uma margem legal, uma margem que dê pra você trabalhar em cima, que se mais pra frente você quiser fazer uma promoção, uma queima de estoque, alguma coisa ali, você tem uma margem pra trabalhar em cima e você ainda vai ter algum lucro, tá? Então, se eu botasse 99 aqui, talvez já daria ali um 31%. Não é a margem dos sonhos, mas já tem alguma coisa ali.
Agora, com aqueles custos fixos que eu falei antes pra vocês, a gente vai fazer o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, como que vai funcionar? Você vai somar todos os seus custos fixos, saber quanto que você tem de custo fixo ali no mês. Então, vamos dizer que chegou ali uns R$300, você vai pagar o MEI, vai pagar a plataforma de pagamento, separou um pouquinho pra manutenção, um pouquinho pra troca e devolução, você foi separando um pouquinho ali de cada, né? E aí chegou a uma conta de R$300 por mês. Esse custo fixo que você vai ter, ele vai ser igual à margem de contribuição que você vai ter com a venda dos produtos ali no mês. Então, com todas as vendas que você fez, você vai ter uma margem de contribuição, né? Depois de pagar os custos do produto, essa margem vai ter que ser igual a esse valor dos custos fixos mensais. Isis, eu tenho vários produtos, eu tenho produto que a margem é de 40, produto que a margem é de 50, produto que a margem é de 60. Vamos utilizar a menor margem que você tem, ou uma margem média. Você pega todas as suas margens, tira uma média, para ver a média de margem de contribuição que você tem no seu negócio, e a gente utiliza esse valor. A ideia desse cálculo é a gente saber quantos produtos a gente precisa vender para a gente conseguir bancar esses custos fixos sem ter que tirar do nosso bolso, para nossa empresa conseguir se manter. Então você sabe que essa é a quantidade mínima para o seu negócio se manter. E aí agora você pode colocar uma meta de Prolabore. Então vamos dizer que você queira um salário mínimo ali para começar. Então você vai acrescentar esses custos fixos e vai fazer a conta de quantos produtos você precisaria vender para conseguir arcar com os custos fixos e com seu Prolabore, né, de meta, a sua meta de Prolabore. Você vai chegar num valor X, numa meta X, diária ou semanal ou mensal, como você preferir fazer, e a gente vai trabalhar agora o nosso marketing, a nossa divulgação para alcançar aquela meta ali. E aí você vai fazer de tudo para bater a sua meta. Mas aí já é assunto para outros vídeos, já tem vários vídeos aqui no canal sobre vendas, sobre divulgação, para te ajudar a bater essas metas aí do seu negócio, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se respondeu suas dúvidas, se você aprendeu alguma coisa, deixa um like como forma de agradecimento e comenta aqui nos comentários o que você achou dessa aula, ou se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui também. E lembre-se que aqui na descrição vai estar o link para você se cadastrar na Nuvem Shop, criar o seu site e ganhar 25% de desconto no seu primeiro pagamento. O desconto vai entrar automaticamente quando você escolher o seu plano pago, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!